Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao episódio especial do podcast Turma das 9. E hoje estamos com o tema Nutrição com Sabedoria e Prazer, um portal para deusas. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje o assunto é sobre nutrição, não é, Giza? Pois é, pessoal. Olha só. Vocês que estão aqui nos acompanhando todo esse tempo, hoje tem um episódio muito especial, gente, com a nossa maravilhosa deusa Gismari Bertoncello, que já faz parte da minha vida e da vida de muitas das mulheres aqui de Joaçaba e da região, porque ela é famosa, gente. Elas são famosas e eu vim prestigiá-las. Gente, é com muita alegria que a gente tem você aqui, Gismari. E sobre o que você vai falar? Sobre o que ela vai falar? O assunto é lindo, vocês precisam ficar assistir, porque além de saúde e nutrição, a gente vai falar sobre a integração dos aspectos mais sutis, que é a espiritualidade, o emocional, o nosso estado mental, porque tudo isso também é se nutrir, é muito mais do que o que a gente come. Na verdade, com o que a gente se alimenta é só um reflexo de como a gente está. Uma mulher que é madura, que é consciente, que é para frente, ela se alimenta bem. Uma mulher que não está se cuidando, que não está gostando de si, que não está bem, naturalmente ela não consegue se nutrir direito. Então é sobre isso que a gente vai falar. Sobre feminino, sobre como a gente tem que se cuidar e sobre como a gente pode experimentar a máxima potência do corpo nessa vida, não na vida que vem. Muito bem. Então, olha só, fiquem ligadinhas aí, porque esse programa é muito especial. E esse programa é um oferecimento do Grupo Pegoraro, Conta Sesc, Tomahawk Stick House, Pé de Canela, doutora Lígia Piffer, Bonato e Dr. Gilberto Braganholo Júnior, com o apoio da Arablu, LD Excelência e Amanda Semijoias, que sempre nos embelezam e nos deixam mais bonitas para estar aqui com vocês. Então, fiquem ligadinhos aí. E não podemos deixar de falar da substância que deixou esse presente para você, Gismari. E específico, né? Sobre rejuvenescimento, o que toda mulher tem que tomar, que é Verisol, colágeno com bipeptídeos, né? Que o Verisol é o que realmente funciona e está comprovado, tá, meninas? 8 semanas de uso de Verisol. Menos rugas, menos linha de expressão, melhor elasticidade. E a mulherada tem uma dúvida, né? Essa questão do colágeno. Eu disse, gente, eu não vivo sem colágeno. Então tá aí, olha só. O colágeno ele é um investimento, né? Não é algo assim, não é um suplemento supérfluo. Hoje, dentro da minha listinha básica dos suplementos para mulher, dentro dos 4 principais, o colágeno tá ali. Então, ele é um investimento, sim. E aí veio com creme rejuvenescedor, um composto rejuvenescedor oral, que tem os melhores bioativos aqui. Porque, na verdade, o estilo de vida que a gente leva hoje gasta muita vitamina. A gente não consegue mais só pela alimentação. O solo ficou fraco, o nosso nível de estresse e a correria é tão grande que a gente precisa suplementar. Então, um tempo atrás achava-se que não, que pela alimentação a gente conseguiria suprir as necessidades. E não é verdade. Tem que suplementar. Então, esse eu vou usar. Ai, mesmo. que bom que ela está falando isso. Mas a gente precisa saber um pouco sobre você. Fala da onde você veio, como que você chegou nesse momento que você está hoje. Eu sou de Caibi, numa cidade bem pequenininha do oeste de Santa Catarina. Eu vou resumir claramente. Eu saí de casa com 17 anos e, através das revistas que tinha na banca, na frente da minha cidade, que tinha 3 ruas, eu vi que existia um mundo fenomenal lá. Então, eu já importava de Chapecó as anilhas, já tinha todo um olhar para a saúde. Os meus pais tinham supermercado e eu sempre gostei de receita. Caibi é perto de onde? Só perto de Maravilha, Cunhaporã, Palmitos. É Caibi, Palmitos, Mondaí. Caibi, Caibi, isso, Palmitos, Mondaí, Riqueza no meio. Isso, exatamente. Próximo. E aí eu cresci na cidade de Riqueza, que é menor do que Caibi. Tem 3 mil habitantes hoje. Mas que nome lindo de cidade. É, Riqueza, né? O portal da cidade diz Riqueza, ter você aqui. A deusa que nasceu em Riqueza. Tem um querido paciente, desembargador lá de Floripa, que fala: eu sou a princesa de Riqueza. Eu falo: ai, me sinto, né? Tô voltando pra lá amanhã, passear, vou a cada 2 vezes por ano. Mas, enfim, tinha sonhos grandes, já conhecia o mundo através dessas revistas. Pensei, nossa, tem muita coisa legal lá fora, eu vou sair. Então, com 17 anos, eu fui morar em Cascavel. Eu passei na UFSC, na Universidade Federal. E aí, a partir de lá, eu acabei ficando em Florianópolis. E fazendo uma formação em nutrição. Isso, eu fiz nutrição. Aí, depois, eu fiz uma pós-graduação no Rio, uma em São Paulo. E fiz uma outra de saúde integrativa no Einstein. Que essa foi uma pós muito importante para mim. Que eu fiz 8 anos de consultório
loucamente, assim, atendia de segunda a sexta, manhã à noite, e vivia trancada num consultório, fazendo consultorias e trabalhando muito. Então, eu fiz exatamente a jornada da heroína, que eu quero trazer e conversar aqui, porque muitas vão se identificar. Que é a jornada da mulher que sai de casa para conquistar o mundo. Então, ela se identifica com a energia masculina, ela bate no peito que ela vai conquistar o mundo. A mãe, inclusive, incentiva, porque muitas vezes a mãe não teve essa possibilidade de conquistar profissional e se manter. E ela faz a jornada da heroína, que é a Maureen Murdoch, que é uma autora, que olhou para a jornada do herói e falou: peraí, a mulher também faz essa jornada. E qual que é o problema dessa jornada? Que todas fazem o mesmo caminho. A gente vai numa estrada de provações, trabalhando cegamente, até que um dia bate no muro. E o que é bater no muro? E aí O que vocês imaginam que é bater no muro? É um desafio. É uma doença. É uma É uma sobrecarga. sobrecarga. É um Uma sobrecarga estresse. emocional. Que é um desafio. Né? Então, a grande maioria das mulheres, ela desenha essa jornada da heroína bem certinho. Sai de casa, vai querer ser vai em busca do sucesso. A melhor. Quer ser a melhor na área. E foi o que eu falei quando eu saí de casa com 17 anos. Eu serei a melhor nutricionista da cidade. E aí eu fui. Chegou um momento ali em 2012, 2013. Eu estava dando 5 entrevistas por semana. Era uma loucura. Trabalhava Mas a tua jornada muito. de trabalho, ela aconteceu na capital, Na capital. em Florianópolis? Sim. Tu não retornou mais para tua Não. cidade? Tinha meu consultório, então logo, para ter ideia, no início eu atendia 25 pacientes por dia. Convênio particular, com o mesmo amor, com o mesmo carinho. Então, é claro que quando a gente imprime amor e coloca dedicação, aquilo cresce, né? O universo Tudo que tu entrega bota mais. energia, cresce. E aí chegou um momento, que foi em 2013, que eu cheguei na desnutrição da alma, que era trabalhar. E Que- essa jornada, ela tem um ciclo de anos? Ela tem. Tem? Não, de anos não. Mas é entre 10, mais ou menos, do tempo que você sai de casa até atingir a maturidade da mulher, que fica próxima entre 35 anos. 30 a 35 anos a mulher deveria amadurecer. Certo. Ali, nesse momento, ela vai ter possivelmente uma queda. Que pode ser uma grande frustração, ou seja, uma mulher que se dá super bem profissionalmente, mas que no relacionamento ela não consegue manter, ela tem problemas relacionais, ela não consegue desenvolver um casamento. Isso Enfim, tudo porque ela desenvolveu muito a parte masculina e isso. esqueceu do feminino. Não Exato. feminista, mas do feminino, né? Da energia Da feminina. energia feminina. Exatamente, perfeito. E pelos olhinhos de vocês, eu consigo perceber que vocês se identificaram um pouco com essa jornada. Talvez vocês não conheçam. Então, Eu não vai conheci, no me Google. identifiquei Gente, muito. Vai no Google e coloca a jornada da heroína. E ela é um ciclo. Então começa, você sai de casa, entra num caminho em busca do sucesso e aí de repente você tem uma queda. Essa queda pode ser uma frustração ou no meu caso foi em 2013 uma depressão. O pai da minha filha, na época eu era casada com ele dizia assim, ó, eu nunca vi uma cena tão triste que foi chegar no teu consultório, te pegar no colo, porque você estava chorando, exausta, estafada, porque a gente que é do interior, a gente não tem limite. Sabe? Parece que vem essa energia do imigrante, da luta, que Vai a gente fácil. tem que pegar Toda e a bater ancestralidade nos dá aquela força, né? a avó, e ninguém tira da minha frente o que eu tenho que superar. E eu fui exatamente essa heroína, a guerreira, aquela que batia no peito E e que todo fazia. mundo depositou uma carga também, né? Exato, eu acho que no meu caso, assim, ninguém depositou, mas eu quis Você ser a mesma, melhor. você eu mesma. eu me jaulei. Claro, por Você querer percebia ser... isso, Gismari? Não. Quando nessa situação ali dele te buscar e você sentia que estava... Quando eu fiquei com depressão de chorar 15 dias sem parar, de estafa, porque eu fiz um burnout, eu não sabia na época, né? Olha só. Então eu fiz burnout 2, 3 anos. O que é um burnout? É um período assim que você tá cansada, desmotivada, parece que tá triste, mas não é tristeza, é cansaço. Quando acorda da cama, assim, vai dormir tarde, acorda cansada, sabe? Começa uma desregulação do teu estilo de vida. Tu percebe que a vida ficou muito trabalho. Sabe? Pouco prazer e muito dever. Mas olha que lindo, e isso tudo que aconteceu com você fez com que surgisse essa mulher, essa nutricionista que é curadora de almas Ai, que também, né? fofa. Essa Porque na deusa, verdade né? essa deusa que auxilia outras mulheres. Então, sempre Deus coloca algumas pedrinhas, né, Gismari? Então, essa pedrinha aí que
foi difícil, né? Desafiador nesse momento para você, mas surgiu essa mulher aí. E a importância das mulheres olhar para isso. Que bom que você está nos falando isso para as mulheres poderem olhar, porque às vezes as mulheres não têm essa consciência, Só né? olha ao Instagram, você Isso. coloca um stories legal, você tá bem. Tudo perfeito. E na verdade você para o stories e você chora. É. Mas daí, Entendeu? Gismari, eu tô curiosa ainda com o fim dessa história da jornada da heroína. Vai lá. E vocês enfim, vão daí se identificar. Aí você chega nesse período, enfim, que te traz, como Exato. você falou, bate no muro. Na verdade, não foi nenhuma pedrinha, meu. Foi uma rocha Foi mesmo. uma Assim, rocha foi uma que caiu em avalanche. cima. Sabe quando você tá andando na estrada e cai a estrada inteira? Mas daí, foi pra assim. essa heroína surgir, como é que passa Na dessa verdade, pedra? a heroína cai. Ah, Aí ela, não é aí um pe- surge a Ah. deusa. A deusa surge da queda da heroína. Olha, Olha, que lindo. Adorei o fim da história, porque eu achei que era só uma pedrinha, colega. Na verdade, Colega, não foi uma pedra. Uma heroína nunca será uma deusa. Não. Uma tem que morrer para outra surgir. Porque uma heroína, ela pede por batalhas. Ela fala assim, ela tem um sistema de crenças interna, uma crença central de que ela precisa de batalhas. Então, quanto mais batalhas ela pede, mais a vida dificulta. Entendi. É energético. Por isso que não para, né? Não para nunca. É igual aquela nossa avó, mãe, que vai morrer batalhando e não Sempre sente vai prazer. ter uma luta, uma guerra. Sempre vai Que- ter, porque que a lindo vida, isso. porque você pede. Fala assim, eu sou E a- batalhadora. tá, Eu sou tá, batalhadora. ela Ela chega na Deus. Ela Mas vai tem contar da aquela batalhadora que eu definição, né? gostei. Quando a gente pergunta assim, se defina ou defina alguém. Aquela pessoa é batalhadora, ela é guerreira. Péssimo. Isso é ela é péssimo, porque péssimo. ela tá sempre em busca de uma Da luta. Gente, eu preciso batalha. ressignificar É isso. péssimo. Não, eu vou fazer um batalha, coach é. aqui depois. Tem assim, Eu sou da Vai lá. batalha. Não. Porque assim, ó, a gente tem a energia masculina, que é essa que tem que existir. De ir lá pegar e fazer. Então, eu saí de Florianópolis hoje, 4h30 da manhã. Quem botou a mala no carro e pegou a filha de 3 anos e a mala e veio pra cá foi a minha parte masculina. Se fosse a feminina, eu ia dizer, não, gente, é muito cansativo dirigir, né? Porque, na verdade, o feminino não é mimimi. O feminino se respeita. Perfeito. Então, quem veio pra cá às 4h30 da manhã foi a masculina, foi aquela guerreira lá, foi a Até pra batalhadora. esclarecer Então, que, não claro, é a ruim. guerreira e a batalhadora, Não é ruim. ela também tem que existir dentro Porque de se nós. equilíbrio, né? se eu não se eu não tivesse esse meu lado yang, meu lado Shiva, meu ânimos ali, esse masculino, eu não teria saído de casa, eu não teria conquistado as coisas, então não é ruim. A questão é o desequilíbrio. Porque existe o masculino ferido, que é esse aí, que se maltrata, que vai. Gente, eu trabalhava, você não faz ideia, eu fazia faculdade e eu trabalhava com eventos à noite. Teve uma vez que eu fiz uma bolha no pé embaixo tão grande, a bolha pegou a sola do pé inteira. E eu fui trabalhar. A heroína, ela não sente dor, ela não sente frio. É aquela que anda com as costas de fora e fala, você tá com frio? Não. Ela tá pouco conectada com o seu corpo e com o prazer, com o respeito, que aí vem a nossa conversa. E ela tá interessada na jornada da heroína? Eu tô. Meu Deus, Esse assunto é incrível. Gente, eu não Eu sabia amo. que era tanto. Eu não sabia que era isso tanto. Mas aí o que acontece? Eu cheguei lá e aí tive depressão. Quando eu tive depressão, eu falei, bom, gente, eu choro há 15 dias sem parar, eu tô estafada, eu vou no psiquiatra. Eu não tinha o que fazer. E eu era nutricionista, então eu trabalhava com alimentação, me cuidava. Então não é só alimentação, não é só treino. É um conjunto de coisas. Porque a nutrição não é só comer bem, gente. É se Não é nutrir só a a mente. tabela de calorias, né? Não, é Tô nutrir a percebendo que ela é mente. muito mais. É que relacionamentos que você tem, inclusive saiu um estudo agora mostrando que acompanharam pessoas ao longo de 80 anos e perceberam que o que mais dá longevidade é a qualidade dos relacionamentos. Então não adianta você só se alimentar bem, só treinar, é um conjunto de coisas. Então o que você se nutre mentalmente? Quais livros você lê? Quais falas você tem? Quem são as pessoas que você vive? Se você tem ao redor pessoas que ficam falando e reclamando o tempo inteiro, você está se intoxicando mentalmente. Se você energeticamente pensa mal de uma mulher, julga outra mulher, se compara com outra mulher, você está se intoxicando energeticamente. Então, o feminino e o masculino, eles existem, eles têm que coexistir. E isso é saúde, é os dois coexistirem. E então, para finalizar a heroína, senão... Nossa, eu acho que é importante. Foi aí... Vamos finalizar a heroína. Mas aí tem a explicação do porquê que eu fui para nutrição integrativa.
E o que é nutrição integrativa? É corpo físico, mental, emocional, energético e espiritual. É que daí você Aí, sentiu a necessidade. Primeiro eu fui me curar. Claro. E aí você se especializou lá, que você fez aquela... Aí eu fui na psiquiatra, ela me deu medicação, que isso é importante falar. A depressão não é bobagem, depressão não é coisa de quem não tem o que fazer, e nem é falta de roupa na pia, falta de louça na pia para lavar. É seríssimo. É um processo de... É a orquestra química que se desestrutura. É como se o regente saísse. Então, fui na psiquiatra. Depois de 3 meses tomando antidepressivo, eu comecei a me sentir melhor. Eu falei, nossa, tá, tô melhor. Só que como é que eu vou chegar pro meu paciente e falar assim, olha... Coma bem. Se cura naturalmente. Porque se eu não faço o que eu falo... Eu Como não que passo vai? verdade nos olhos. Você não vai, nem vai conseguir. Não, as pessoas não passam a verdade nos olhos. As pessoas não acreditam. Então, quem fala assim, quem vai no médico, o médico fala, não treine. Se você não treina, você nem fala com força. O médico tá lá verdade. barrigudo, vai dizer assim, vai treinar, querida. Isso. Não fome. Pergunta pra ela assim, Giza, tu acha importante treinar? Super importante. Mas você vê a energia que ela fala? Exatamente. Extremamente Super importante. Porque ela faz. Então, nesse período eu falei, gente, tem que existir uma cura natural. Tem que existir. Aí eu fui pro reiki. E eu não acreditava, gente. Sério. Fui lá, a mulher colocou as mãos em mim. Uma senhora lá de um bairro que é super magnético lá, que é o Campeche Rio Tavares, colocou as mãos em mim, em 3 sessões. Eu só chorava na primeira sessão, nem falei pra ela. Ela falou, senta, deita aqui. Eu só chorava. E o que é esse choro? É o choro de várias gerações de mulheres. Não é o choro meu só. Foi o choro da minha estafa, foi o meu feminino que estava amortecido, foi o choro da minha mãe que sofreu, foi o choro da minha avó que sofreu. E eu sei que eu fui convocada pelo meu clã para curar e parar com esse sofrimento, porque a minha avó foi sofredora, a minha mãe também, sabe? Então, agora chega a partir dessa geração. Então, a minha filha não será sofredora. A minha filha não vai fazer a jornada da heroína. A minha filha já vai estar espiritualizada antes para entender que o trabalho, os sonhos, as metas profissionais e qualquer sonho que a gente tenha, se não vem saúde antes, é ilusão. É mentira, é devaneio. É assim, a gente não pode inverter as ordens das coisas. Primeiro é saúde, depois é família, depois é trabalho. E não o contrário. E a gente aqui no interior, eu tô falando isso porque, né, eu sou daqui, eu sou do interior, eu sou da roça, meu pé no chão, da cidade de Terra Vermelha. Se a gente não parar para perceber, a gente passa a vida cuidando, que era o que eu fazia, cuidando de todo mundo, com 1000 pacientes e mudando a vida de todo mundo. Eu tive 3 casos de pacientes que emagreceram 50 quilos cada um no consultório. Gente, cada caso, assim... milhares, eu atendi 15 mil pessoas. Só que eu cuidava muito mais do que me cuidava. Fui pro reiki, na 3ª sessão eu parei de chorar. Eu falei, o que você faz? Eu faço reiki. Vou fazer formação em reiki. Aí que tá o masculino. Eu vou querer saber mais, eu vou me formar nisso para me apropriar e também para ensinar. Aí fiz reiki, fiz Theta Healing, fiz formação em reprogramação quântica, aí foi. Aí eu comecei a entender de energia. Aí fiz a pós no Einstein, que foi de saúde integrativa e bem-estar, que aí, nossa, eu conheci até a mulher que traz o Dalai Lama para o Brasil. Assim, o mundo se abre naquela cidade. E a partir daí comecei a fazer trabalhos e estudar e me formar no movimento de rejuvenescimento natural, que tem a ver com as medicinas orientais, que tem a ver com meditar, com aprender a respirar, usar os óleos essenciais. Então, a gente usa óleos essenciais na pele. Ayurveda. Então, veio todo o olhar da medicina oriental. Que é o que está voltando, né, Que é o que está voltando, que é o que o Ocidente está descobrindo. Então, os livros que vocês leem aí, N livros, vários livros, são todos um olhar pequeno do Ocidente para o Oriente. Aí eles, nossa, que interessante, vou fazer um livro. E aí, vários livros estão surgindo a partir disso. Então, nesses 15 anos de formada, então eu tenho 20 de estudo, mas 15 de formada, eu fui transitando de uma nutrição, de plano alimentar, de suplemento. As pessoas vêm no consultório assim com a mesma história. Na verdade, muda o nome só. Eu quero emagrecer. Sim. Eu quero me alimentar melhor.
Mas, na verdade, por baixo tem muitas outras coisas. Tem tanta Sim. coisa escondidinha, né? Nossa, E aí Tanta coisa que a alimentação é o último. Exatamente. Que é isso que acaba fazendo com que a dieta comece sempre na segunda-feira e na quinta já não exista mais, né? Porque aí é um martírio. Porque você não não- é prazer. Exatamente. Por isso E que eu por não gosto que da o palavra regime dieta. começa sempre na segunda? Ah, É porque se você vê como um martírio, você posterga. isso. Se você vê como olha um só. prazer e um auto-amor, você quer fazer agora. Não precisa a segunda. Você Por quer isso que começar agora. esse é o olhar para dentro, né, Gismari? Olha só, porque você vai acabar. A palavra dieta é uma coisa que eu não tenho falo. pavor. Não, eu não eu falo. também. Essa palavra, ela não está no meu vocabulário, Eu nem em tenho- curso, nem em texto, em nada. Maravilhoso, Eu não tenho uso. pavor. Eu não uso essa palavra. Porque, Por quê? porque Porque ela está associada a um termo muito negativo. Falta. não é porque as pessoas acham que A restrição, a dor. aham. A dor. E a nutrição é uma ciência nova, né? Tem 40 anos. Mas se você for ver, gente, vocês não precisam ir para nutricionista para comer fruta. Para aprender a comer fruta. Vocês não precisam ir para nutricionista para aprender a comer salada. Mas tem muita gente que eu vejo que precisa. Mas tu entende que é uma completa desconexão de si Com e da natureza, natureza? com Porque se tu natural. tá conectado com a natureza, vamos dizer que você tem uma casa. Eu né? tenho. Ótimo. Ó, vou falar contigo. E Tem uma casa linda, enorme. construída com os materiais da Bonato Materiais de Construção. Totalmente. Você tem uma casa. Você tem uma grama? Claro. E tem alguma planta frutífera? Várias. Tem. E aí, você acha que você é mais conectada com fruta por causa disso ou não? É que, assim, se eu te explicar um pouco da história dessa casa, eu morei numa chácara. E eu sou Ah, filha de então. um apartamento, tá? Entendi. Fui criada em apartamento. Aham. Quando eu vim para o interior, eu não sou daqui. Aí, meu marido disse que a gente tinha que morar numa chácara. Foi um pânico. Você é a menina do apartamento. Isso. Mas aí eu descobri a naturalidade das coisas. E foi muito bom. E teve a ver com o ambiente? Teve. Sabe por quê? Teve. Porque o ambiente molda os hábitos. Teve, claro que teve. E aí, quando a gente resolveu construir uma casa, era um terreno com muitas árvores, o nosso pedido inicial e meu, olha só aqui, né? Paradoxo. Eu, com o arquiteto, eu disse, mantenha todas as árvores. Porque é bem isso. Eu não quero Se selva você de estiver pedra. mais conectada com a luz do dia, com a grama, com a horta. Eu sou maluca por horta. Eu tenho loucuras. Desde 7 anos de idade, eu capinava a horta da minha mãe. Então, assim, naturalmente, fui para nutrição. Porque eu capinava e plantava e ficava, ai, meu Deus, a salsinha cresceu. Meu Deus. Ai, que legal. No outro dia eu vou lá ver a salsinha crescer. Então, eu sou maluca por feira. E foi aí que você desenvolveu, então, uma produção de... Uma fábrica de produtos Isso. congelados? Isso. Nessa loucura de trabalhar em 1000 coisas, né? Que eu tinha um consultório cheio e uma indústria de alimentos. Que Ao foi... mesmo tempo. Sim. Lá na Ah, jornada. Claro, claro, Na porque a heroína jornada, dá claro, conta. a heroína Ela dá não conta de dorme, tudo. mas ela dá conta, entendeu? A fábrica chegou até 800 metros quadrados de produção, assim. E era uma loucura. E eu ia para lá, 3 vezes por semana, desenvolvia os produtos. Foi a primeira empresa de alimentação saudável congelada de Santa Catarina, em 2012, 2010. Aí, junto com isso, eu tinha uma escola de culinária, que eu dava aula de gastronomia e culinária, assim, para muitas turmas. Então, tudo ao mesmo tempo. Então, Imagina. você tinha diversos projetos. Diversos projetos, mas o único projeto que eu não tinha era eu Era comigo. com ela. Ai, Sim. meu Deus. Aí o que aconteceu? Olha Pá, só. cheguei lá naquele lugar. A partir daí, você começa uma busca espiritual. Você fala, opa, eu cheguei no auge, cheguei lá no sucesso. Porque o sucesso, quando uma mulher decide o que é sucesso, ela não tem parâmetro. Ela não tem muito parâmetro do que é esse sucesso. Ela bota na cabeça que é X, ganhar X, ou ter isso, ou ter aquilo. Geralmente é ter. Isso. Não é Esquece ser. do É o ser. material, né? Não é ser. E aí, Ai, que problema. eu cheguei naquele lugar e era muito solitário. Muito solitário. Porque quando você tá num lugar lá de ranking do 1, quando você tá lá no 1, tipo que a TV que é a que te chama, que você é a prioridade, você primeiro tá sendo olhada, exigida, você se exige mais para sempre melhor e Até entregar porque melhor. daí você pensa que você não pode perder aquele lugar, Aquele senão lugar alguém vai te superar. fatídico que você botou. E aí até que a depressão para mim foi um caminho de cura. Até hoje eu agradeço, falo graças a Deus que eu tive isso, porque senão eu tinha infartado. Você não ia Com nem ver. 32 anos, tava morta.
Você chegou lá no topo, no primeiro lugar, mas você não estava ao mesmo tempo lá. A alma não estava? Se perdeu? Ficou, só no ter ficou isso, na horta né? da minha E avó. quando você puxa essa palavra espiritualidade, eu acho bem interessante pontuar que isto, pelo que eu estou entendendo, desses caminhos que você foi buscar de cura, não tem a ver necessariamente com religião. Não. A religião pode ser um caminho que você busca para desenvolver a espiritualidade, mas você pode desenvolver a espiritualidade sem religião. Porque o que acontece? Eu vou dar um exemplo, até eu vou olhar um pouquinho para vocês. Eu vou dar um exemplo que eu quero que vocês nunca mais esqueçam. Ontem eu estava explicando para um promotor e ele, olha, eu nunca tinha pensado nisso. Você sabe a diferença de alma e de espírito? Eu acho que a alma é que habita o nosso corpo enquanto a gente está vivo. E o espírito? Quando a gente... Também. O corpo já não... Já, Olha, né, olha já o nosso deixou de papo, funcionar. nutrição. Mas eu quero que vocês Vai. entendam como isso tem a ver com a nutrição. Imagina um ovo. Certo. O ovo tem a casca, a clara e a gema. Sim. Tudo bem? Então, quando tu pergunta pra mim o que é espiritualidade, essa metáfora vai te ajudar a ficar claro. Nós nos relacionamos a partir da casca. Do ego. Do nosso ego, que não é ruim. A gente de manhã acorda, bota uma roupa, que é a roupa também do ego, e vai desenvolver um papel. O personagem. Você tá aqui, a Gisele, né? Eu também. A gente vai desenvolver um personagem e nos relacionar a partir deste personagem. Porque muitas vezes, vamos ser verdadeiros, a gente tem que omitir algumas coisas e não dá pra falar tudo o que é. Não, realmente, seu cabelo, né? Não dá, tá lindo, tá? Não, eu tava falando antes. Tá lindo, tá lindo. Entendeu? Tá lindo. E eu tenho um compromisso com a minha verdade, que é assim, ó, eu não vou elogiar e não vou falar nada que não seja verdade, então fica quieta. Se não é verdade, fica quieta. Então, assim, essa coisa da verdade. De usar menos roupinha, sabe? Ser verdadeira. Então, imagina a casca do ovo, a gente se relaciona a partir desse ego. E se encontra na rua, todo mundo com as suas casquinhas de ovo, andando pra cá e pra lá. A nossa alma é a clara. São as experiências que a gente viveu ao longo da vida. E essa clara, ela tá cheia de bolinhas, que são dores não sentidas, que eu senti lá na depressão, e choros não chorados. Então, a nossa alma fica ali escondida, sustenta o nosso ego. Então, por isso que as pessoas fazem umas besteiras, assim. Por que essa pessoa fez isso? Meu Deus, fulano de tal fez aquilo. Por quê? Porque o inconsciente veio à tona e foi apareceu aquilo. Porque a nossa alma é o que a gente é. O que a gente é com as nossas dores e nossas coisas boas, é o lado sombra e o lado bom, porque todo... Gente, essa história de as pessoas ser boazinhas, não existe gente bonzinha. Elas não estão aqui. Não. Elas não estão aqui. Eu adoro essa As frase pessoas da Marisa. Fala, perfeitas. Marisa, para todo mundo que está ouvindo esse podcast. Fala. As pessoas perfeitas não estão mais entre nós. Não estão. E também quando a gente fala assim, porque eu sou bonzinho, não. Nós temos sombra, que é aquela parte que a gente não gosta muito, né? Esconde. E o lado bom também. Se não for isso, nós estamos mentindo. E a gema é o espírito. O espírito é puro, puro, puro. Eu vou falar mais uma vez que vocês me esqueçam. É puro amor. É puro amor. O espírito, ele quer evoluir e quer se divertir. Ele quer ser a maior parte das pessoas gosta mais. Gente, ele quer ter prazer, ele quer ser alegre, ele quer estar aqui. O meu espírito me trouxe aqui, porque eu queria muito ver a Sabrina, que é uma amiga nossa em comum. Não, eu quero, eu entrei, meu espírito me trouxe aqui. Não foi meu ego. Eu não pretendo nada. Eu não quero retirar nada. Porque o que acontece Uma a partir troca. do espírito vem de um lugar de amor, e tudo que vem depois disso é consequência. Vem natural, não é planejado. Então, quando a gente começar a aprender a se relacionar a partir do espírito, dá sempre certo. Que lindo. Dá Nossa, sempre. Pessoal, É. você que está chegando agora, nós Olha. estamos no podcast Turma das 9 com a Gismari. assim. É um programa especial e esses minutos iniciais já estão demonstrando a profundidade e a maravilha desse assunto que estamos tendo aqui e agora. Maravilhoso. Porque assim, quando a gente fica no raso da vida, na superfície, a gente quer falar de dieta. A gente quer falar de caloria. A gente quer falar de perder peso urgentemente. A gente vai no médico pedir a fórmula mágica para resolver um problema da alma. E a maioria vai no médico
toma o remedinho para dor, mas na verdade a dor é tão profunda que aquela pílulazinha que ele tomou não vai adiantar. Isso dá para perceber, porque as pessoas, quanto mais ela tem o corpo, digamos, definido, malhado, mais ela quer ter. E isso acaba que ela não está contente com a alma, com o emocional, com o espírito. Às vezes nem sabe que tem, não conhece. Não, às vezes se identifica tanto com o corpo que não percebe que são outras partes que nós somos compostas. Porque nós não somos um corpo, nós temos um corpo. Ah, perfeito. Nós andamos, e o problema anda numa casinha, que é o corpo. Que é apenas uma casquinha, né? Eu sempre digo, isso aqui é a casa, é a morada que Deus nos deu. Isso. E vamos cuidar com amor, com tem carinho. Tem que cuidar. Com alimentação. Mas... E olhar pra dentro, né, Gismari? Porque assim, ó, se tu não cuida da casa também, que daí tem aquela parte da galera espiritual que fala, vamos cuidar do espírito. Sim. Nem aí. E daí, me arrumar. tipo, abraçadores de árvore. Não, e dá pra ser abraçador de árvore. Mas não só abraçador de árvore, não né? só, tem que subir a árvore também pra ganhar músculo. Isso, bom. Porque eu falo pras meninas assim, eu tenho os 10 mandamentos da deusa, que foram frases, não são regras, são princípios, né? Foram princípios que eu fui percebendo que as mulheres que seguem os 12 princípios, elas chegam lá, né? Elas chegam num lugar... Antes, seria possível você nos explicar por que esse conceito deusa, né? Então, para a gente entender os princípios que uma deusa... Adorei, Carol, adorei. Pergunta boa. Adorei. Gente, essa pergunta nunca me fazem, porque a gente tem uma imagem, todo mundo quando fala assim, o que é uma deusa para você? A gente pensa primeiro em alguém muito incrível, né? Não se sabe quem, não se temos a referência da deusa, mas todo mundo tem referência de quem é Deus. Sim. Deus, na cabeça de todo mundo, é um homem. E tem a deusa. A deusa, ela mora dentro de cada mulher. Quando você nasceu, mulher, tem uma deusa ali. Só que a gente demora muito para notar que tem essa deusa, que é um feminino, que é um deus, que está dentro de nós, ali esperando para ser descoberto e honrado e resgatado. Porque muito se fala em empoderamento feminino. Eu detesto esta palavra. Eu não conheço quem gosta. Eu também detesto. Gente, o que tem empresa de São Paulo dando palestra lá e... vamos falar de empoderamento feminino. Não, eu tenho pavor. Eu falo, gente, não referências. fala empoderamento, porque tudo bem, tem a questão da OMS, da equidade salarial, tudo isso perfeito, ótimo. Quando entra nesse parâmetro de nós podermos ter os mesmos direitos salariais e todos os direitos de trabalho profissional, ok. Mas quando a gente pensa que uma mulher, quando nasce, ela já tem poder? Ela só esqueceu? Na verdade, não se dá poder para uma rainha. Se dá? E eu não estou falando que rainha é mais que o rei. É rainha e rei. Né? Então, na verdade, essa mulher ela só tem que ser relembrada por outra mulher que não é empoderada, que relembrou quem é esse feminino. Porque eu falei bastante do masculino, mas é legal falar do feminino. O que é o feminino curado? É a mulher que se cuida. E aí vão entrar os princípios. É a mulher que se respeita. É a mulher que fala assim, olha, agora eu não posso porque eu tenho que caminhar. Perfeito. Agora eu não posso porque eu preciso tomar meu shot de manhã. E as mulheres se valorizar, se né? respeitam nesse aspecto. E aí o que acontece? Vai chegar priorizar a queda. A conta vai vir. Porque assim, quem cuida demais não vive. Pode perceber. Se tem alguém da família, uma tia, uma mãe, uma avó que cuida demais, passa a vida cuidando. A gente fala de um processo de codependência, né? Eu preciso cuidar. Eu busco o meu valor através de cuidar o outro. E eu já fui essa. Eu sei como é. Minha mãe foi essa. E eu tive vários familiares que foram essas. Então, eu reconheço. Só que enquanto você está cuidando, você não está olhando para si. E não é egoísmo. Não é vaidade. Porque, assim, vaidade é o que a gente faz, como ela disse assim, fazendo para fora. Eu espelho, eu quero que me achem gostosa. Eu não sei que termos pode falar aqui, mas eu Pode falo. falar tudo. Sim, que você quiser. Como você Então, quiser. na verdade, eu vou malhar lá com a Giza porque eu quero ficar gostosa, né? Isso é vaidade. E eu tenho pavor disso, sabia? Eu já chego para elas assim, olha, o corpo é um detalhe. O corpo você vai construir com
conforme você se amar, você olhar para você, para tua alimentação, você olhar para tua alma, exatamente para o teu ser. Não, e a daí Giza- o corpo vem. A Giza faz um treinamento maravilhoso, porque E ela é a gente, exemplo, né? a gente faz meditação, Ai, a gente faz reiki, ela tem, Tem- o yoga, ela tem tem tudo. tudo, ela Óleos tem tudo, ela tem os essenciais. óleos por causa- essenciais. Ai, Aí tem o chazinho. Por que vocês acham que eu convidei ela para ser minha professora do curso avançado? Ela é professora de treino do Cleópatra, que é a Cleópatra, ela é para mim uma imagem de masculino e feminino equilibrado. Ela é uma deusa. É, uma deusa. E as deusas, assim, pensando em arquétipo, deusa, Sim. porque acaba que o arquétipo é uma caixinha também, né? A gente não tem que ficar na caixinha da Cleópatra, mas eu tenho um curso de rejuvenescimento que se chama Cleópatra, que ela dá aula. Que é maravilhoso. Que ela dá aula Super lá. indico. E aí, que vai ser todo regravado agora, enfim. Mas a deusa é só. É a gente. É a gente um dia se olhar no espelho e não importa como a gente estiver, olhar só nos olhos. Ai, eu amo isso. Só nos olhos. E aí a primeira coisa que a gente tem que fazer quando olha nos olhos, porque vai vir choro. Pode ter certeza. A hora que Nossa, você é forte. olhar no espelho e você ficar 1 minuto olhando para os teus olhos, tu vai chorar. Seria esse o portal? Que pergunta. Nossa, Tô Marisa. sentindo que a coisa é curiosa. Um portal para deusas. Eu gostei. Ou é um conjunto de Eu coisas? vou pedir emprestado isso para mim, tá? Gostei também. Eu gostei. Porque isso é uma ferramenta muito simples. E é Porque poderosa. a gente fica achando assim, ó, eu acho que para ser deusa tem que fazer alguma coisa muito fantástica. Espetacular. Não, é você olhar nos olhos, no espelho por 1 minuto e sustentar. E ali começa a vir, e vai vir choro. Nossa. E vai vir choro, e vai vir dor, e vai vir... porque tem que Primeiro ter um tu início, se julga. né? Essa Tem que ter um ferramenta, início, né? qualquer mulher poderia fazer. Faz isso. Aí primeiro vai vir assim, a mente falando, você é isso, você é aquilo, você é boba, olha, você é burra. E começa, a gente vai se chicoteando. De repente, vai ter um lapso de milissegundos que você vai começar a se amar. Ali. Nossa, é lindo. olha que Você vê, maravilhoso, gente. você vê a alma ali dentro, Você né, vê. Gismari? Você vê. Ele é, gente, Você isso vê. não- é Falam que os maravilhoso. olhos é um portal para a alma. É lindo. Tem isso, né? Isso, os olhos são o portal da alma, porque os nossos sentidos é a nossa comunicação com o mundo externo. Então, ouvir, comer, tocar, sentir o cheiro e ver é a nossa comunicação com o externo. Mas os olhos são portais. Você falou super bem, sem saber dessa informação, mas o olho é um portal por quê? Quando você abre, você olha para fora. Quando você fecha, você olha para dentro. Mas nesse exercício da identificação da deusa, que vamos chamar o exercício de identificação da deusa, você acabou de criar. E a partir de hoje eu vou usar. É portal da Marisa. Sinto-me lisonjeada. Portal Marisa de identificação de deusas. Você vai vir à tona a mulher que vai se perdoar, que você vai ter que se perdoar, né? Você vai olhar e vai dizer, ok, fiz besteira ali e tal, e aí você vai começar a se perdoar. Porque se amar, se cuidar, fazer o shotzinho... Ai, gente, é uma mulher que não está madura, que está na criança, está na menina ferida ainda, que não amadureceu de forma... A psique dela não está amadurecida ainda. Quando ela é imatura, ela não gosta de se cuidar. Porque ela acha que ela não vai envelhecer e ela acha que não vai ficar doente. Porque ela é tão porreta. É poderosa. Ela é tão poderosa, só que não. Ela é tão guerreira. Ela é tão guerreira que a hora que vier a doença, ela dá conta. E não é assim. Por quê? Eu ficava muito frustrada quando no meu consultório chegavam muitas, assim, 15 mil, né? Muitas mulheres com papelzinho branco, assim, ó. Papelzinho branco, desculpa. Vinha dobrado assim, ó. Vocês reconhecem isso, gente? A receita. Um exame. Um Um exame. Elas vinham assim pra mim, ó. Oi, Gismari, eu sou a fulana, eu vim aqui, eu quero tratar minha saúde. Não, já não tem mais saúde, né? Já não tem. Já veio com o exame tudo E eu tenho isso errado. aqui pra te mostrar. Eu já sabia o que era. Bom, e daí resgatando os princípios, porque eu te cortei para explicar o que era a deusa, A né? gente vai e volta. Mas vamos resgatar, né? Quais são esses 10 ou 12 princípios, então, que uma deusa precisa? Eu vou falar alguns, né? Eu acredito, assim, que, primeiro de tudo, toda deusa é serena. Número 1. Porque na serenidade, na respiração, quando a gente baixa um pouquinho e começa a ficar ali no
no observar, no sentir, no detalhe, na tranquilidade, a gente começa a ver coisas que na correria não vê. Então, assim, acho que o primeiro é esse, toda deusa é serena. E os outros, eles vão se fundamentando através desses 5 corpos, né? Físico, mental, emocional e energético. Então, eu vou dar um exemplo. Toda deusa tem uma nutrição inteligente, que é a minha formação inicial. Então, eu sou nutricionista. Essas terapias, essa conversa que veio ao redor, que veio depois, espiritualidade, que nada mais é do que inteligência emocional, não é algo assim de outro mundo, elas vieram com o passar do tempo e do dia a dia de atender mulheres. Porque, tu imagina, a gente vai se curando e conforme vai se curando, por exemplo, eu acredito que eu estou dando um passo e tem várias mulheres que estão juntas ou como ficaram menos tempo estudando e vivenciando a espiritualidade, estão um passo aqui do lado e eu dou a mão para elas. Mas, na verdade, eu não cheguei em lugar nenhum. Eu estou caminhando no meu processo evolutivo. E conforme eu vou caminhando, eu vou dando a mão para quem está pior que eu. Né? máximo. São as mulheres, como a Giza, como vocês, que têm o objetivo de estar aqui. É levar as pessoas de um conhecimento A para um conhecimento D. Então, vocês são mulheres buscadoras de luz, são portais de luz, são pessoas, são forças de luz que levam o bem para os outros. Então, vocês estão dando a mão de forma online, através do podcast, para mulheres que estão em casa, que estão ouvindo e tendo insights. Então, não existe superioridade. Quando você está no teu feminino curado, você não compara, porque hoje a comparação, gente, com a história de rede social... A comparação está adoecendo as pessoas. É a chaga da humanidade. É, exatamente. E como é que vocês têm visto isso? Nossa, Sim, tem sentido? Muito, e está muito assustador, porque as pessoas... A comparação é tão grande, e isso as pessoas estão adoecendo. As redes sociais estão adoecendo as pessoas pelo fato de... Claro, você não vai postar lá, você está lá chorando, deprimido, sei lá o que, aconteceu alguma coisa. Você vai postar o lado bom. A parte boa, a né? parte boa. E nós tivemos E a somos felicidade, humanas. e a felicidade, ela é aquele instante, né? Aqueles 10, 15 segundos de stories, né? Exatamente. Que é o nosso dia a dia. Mas muitas vezes a gente, que é o natural, a gente quer mostrar que a gente está bem, né? A Não, gente na não verdade, gosta de mostrar aquilo que está nos... Porque se todo mundo mostra que tá bem, o nosso cérebro fala, você tem que mostrar que tá bem. Você Como é que você tá ruim? Exatamente. Não, e as pessoas... E sem aí querer, acaba adoece. adoecendo. E aí você acaba adoecendo, porque você olha aquilo e você percebe que, nossa, aquela pessoa, tipo, tá sempre feliz. Porque são cada 15 segundos, enfim, que eu não sei bem direitinho o tamanho dos stories, mas você vê vários stories lá, vamos supor, e a pessoa passa ao longo do dia, né? Ela vai postando isso, aquilo, mas só momentos de felicidade. E aí você que tá lá triste, amargurado, né? Ou com alguma dificuldade, uma doença, enfrentando algum problema, você olha aquilo e aí você começa a se chicotear, que é aquilo que você falou, né? Então, assim, por que só comigo, né? A outra pessoa tá bem? E aí você... Acho que é aí que vem a questão da doença. Que aí você fica habitolado naquilo de que o outro é feliz, a comparação, né? O outro é feliz, eu não sou, o outro tem isso. A comparação é a chaga da humanidade. E a rede social, a rede social, ela acentuou. Isso. Muito, muito, muito. É Todas isso que eu as ia mídias, complementar. né? Nós tivemos aqui uma médica que trabalha com procedimentos estéticos e ela mencionou, né, num podcast, que as pessoas, né, pegam o filtro da rede social e chegam para ela e dizem que querem quero ficar assim. Sim. né? É o problema. Então, isso, no meu ponto de vista, nada ruim, é ótimo, né? É uma distorção. Somos adeptas, né, a procedimentos, gostamos, mas a gente vai perdendo um pouco dessa naturalidade e que a caminhada, que as rugas, na verdade, são benéficas, né? A É um nossa mundo experiência. de mentira. É um assim. mundo de mentira. Então a gente tem que ficar muito atento. Eu acredito assim, ó, que rede social só deveria existir para pessoas que já estão na fase da inteligência Inteligência máxima, emocional, suprema, espiritual. porque é um teste para louco. Inteligência sim. emocional tem que ter É um uma teste inteligência pra maluco emocional. aquilo dali. Eu faz 1 mês e meio que eu não uso mais filtro. Ontem eu usei um de borboletinha que pra brincar. Parei de usar filtro. Gismar, eu acho ótimo isso. Sabe Tem por que quê? Eu procuro... Vocês não viram agora? Eu falei, eu não vou colocar filtro. Gente, sabe por quê? As mulheres estão tão presas no filtro,
na perfeição e acabam se chicoteando mesmo com isso. Sabe que não é? Eu não sou contra usar filtro no seguinte aspecto. Imagina uma mulher, eu vou dar o meu exemplo porque assim, é o que eu tenho mais perto, né? Sim. Eu tenho que gravar, eu gravo aula o tempo inteiro. Vocês têm noção que a maquiagem na pele vai saturando tanto que vai envelhecendo a gente. Então a gente tem um ring light na frente, a gente tá com 3 luzes aqui, com vocês não veem. luz, claro, Então pra é deixar a luz, pele mais é bonita maquiagem. Semana passada eu gravei 31 aulas de 30, de 20, 40 minutos cada. Então, eu às vezes uso, tipo, eu tô em casa. Eu tenho que falar eu preciso falar alguma coisa nos rápida. stories. Então, aquilo, quando bem trabalhado aqui, quando não te afeta, Sim. tudo bem. O problema é como o outro vê. Isso. Né? Quando você acaba a referência, né? Não, a Giza, né? E aí, eu acho bem engraçado, porque as pessoas que usam filtro, elas acabam sofrendo mais ainda, porque quando o outro encontra ela na rua... Eu ia falar isso agora. Ela não reconhece. Nossa, Não você reconhece. mesmo. Aí ela não fica é. assim, ó. Será que é? E Só que aí A gente que eu tá acho... rindo porque veio na nossa mente uma pessoa que a gente comenta, né? Que quando a gente encontra na rua não é Não é a aquela do mesma. Instagram. Então, e é aí, isso que... Mas a pessoa percebe que você tá olhando estranho. E aquele sofrimento ali é maior. Porque, na verdade, acaba ela sofrendo por isso. Sim. Então, assim, eu acredito que rede social é pra gente que já tá num nível de pra saber lidar. Sim. Um nível de inteligência, assim, de relevar. E é pra mulheres que tem perceber que tem que trabalhar o feminino. Porque um feminino curado, que era o início da frase, ele não se compara. É a Sabe que visualização, né? Tem que ter visualização, mas para quê? É uma loucura. Qual que é o sentido disso? não, Qual que é o real é objetivo busca daquela por amor. visualização? É busca por amor. É Tudo bem é mais busca. profundo o negócio. É bem É mais bem- profundo. Porque, assim, existem 2 caminhos na vida para tudo. O caminho do amor, que você faz por amor, e o caminho que você faz por medo. O que é o medo? O medo é a busca por amor. Então, na verdade, tudo é amor, mas busca. O que é? Preciso ter X número, preciso viralizar o Reels, preciso ter tantas curtidas, preciso. É a busca por amor. Não é amor, é a busca por. Então, eu sempre falo essa técnica para minhas alunas, que a gente tem umas mentorias que entram nesses assuntos todos. E nutrição tem também. Mas a gente entra nos aspectos do autoconhecimento. Eu falei assim para elas. Quando vocês têm dúvida, tipo assim, vai buscar uma Nutri. Ou então, vou vir gravar aqui em Joaçaba. Eu vou de Floripa para Joaçaba para gravar o podcast com a Turma das 9. É por amor ou é por medo? Porque o que seria por medo? Ai, não, eu tenho medo de decepcionar a minha amiga. Ai, não, eu vou por medo porque vai que não surge mais outra oportunidade. Eu vou por medo porque vai que depois isso falte para mim para botar no meu currículo. Isso é medo? Entendeu? E aí, quando você está precisando de um emprego, quando você está buscando emprego, quando você está buscando, tirando os aspectos da sobrevivência, claro, dos aspectos de pessoas, né? Quem não passa fome a partir dali, você pode escolher. Vocês estão fazendo isso aqui por medo ou por amor? Por Amor, sem dúvida. Por amor. Por amor à camisa. É o caminho verdade. certo. Muito bom. É o caminho certo. Então, quando você faz uma postagem buscando curtida, você faz por amor ou por medo? Por medo. Por medo. E aí você fica chateado que não teve curtida. Sim. Gente, eu vendo milhares de reais em meus posts, às vezes. O post que eu vendi milhares de reais tem 3 curtidas. Isso não quer dizer aí. nada. É. Engajamento. Até que ponto a curtida Conexão, não tem nada a ver. Porque eu sou uma daquelas, assim, que a hora que eu olho, se eu olho, eu curto. Mas às vezes tu tá tão cansado, menina, que até... Às vezes eu comparo, sabe, a rede social a um classificado dos jornais de papel que quase já não existem mais, né? Que você passa por um anúncio, não necessariamente você precisa grifar ele ou destacar, mas aquilo te interessou e você vai buscar por aquilo. A gente tem que lidar né? com naturalidade com aquilo, mas as Isso. mulheres estão numa loucura de comparação, que daí não é o feminino curado. A Giza vai entender bem o que é o feminino, o masculino ferido. Que é assim, ser forte, eu quero ser forte, eu tenho que ser... porque eu preciso ter a coxa daquele jeito. Quando é muito estético, é o caminho do medo. Porque eu não quero ficar bonita para não perder marido. Eu não quero ser menos forte que as gurias que eu tô acompanhando. A minha amiga tá mais forte e mais sarada que eu. Então não é um caminho de amor. Não. O caminho de amor para tudo, para alimentação,
para trabalho, para relacionamento. É muito leve. É muito fácil. E eu já me identifiquei, porque antes de eu ser aluna da Giz, eu era bem desse pensamento mesmo. Tipo, eu queria ficar com aquela coxa grossa, assim, que... Paniquete só nascendo de novo usando bomba, né? Uma magra como nós, paniquete, não dá. Não tem como, né? Não existe. E aí a Giza, com todo o seu treino, com toda essa delicadeza, psicologia. E hoje, nossa, eu super entendo e amo, assim, o treino, sabe? E porque amo o corpo amo que tá, o corpo amo que tenho. construiu com amor primeiro, né? Então, Porque e a alimentação? Em que momento ela vai se ligar dentro desse teu trabalho? É sempre, né? Porque a alimentação é algo que o teu corpo precisa para replicar célula, porque o nosso corpo, ele carrega os nossos sonhos, né? Se você tiver um corpo fraco, você vai carregar menos tempo de realizações dos teus sonhos também. Porque eu falo assim, ó, cuida do teu corpo, tua alma adora passear. Então, como a nossa alma adora passear, a gente tem que ter um corpo forte. Adorei isso. Gostou? Adorei. Essa vai ficar pra mim. Então, assim, ó, dos princípios que tem lá, nutrição inteligente, aprender o que é uma alimentação anti-inflamatória, desinflamar o corpo, porque uma dorzinha, uma dor de cabeça, uma TPM, não é uma bobagem. É um copo enchendo. É uma garoa fina que até você sai para fora sem guarda-chuva, mas que tá molhando. E que uma hora vai encharcar. Então, assim, qualquer dorzinha que você tenha, o desconforto físico, intestino, hormonal, cabelo, unha, qualquer desconforto é uma inflamação. Uma inflamação crônica de baixo nível que está se somando e que isso que é a base da formação das doenças todas. Então, um dos outros princípios é toda deusa faz musculação. E não é pra puxar o saco dela, não. Não, porque isso ela fala sempre, né? porque a gente precisa ter força física. Nossos músculos não podem atrofiar. Porque o natural, a partir dos 30, é ele atrofiar. Então, a gente tem que colocar, o padre está aqui, estímulos. Na verdade, exatamente, estimular, porque senão também como você vai suportar, né? Você vai sobrecarregar as suas articulações, você precisa, quanto mais massa magra, mais músculo, mais o teu metabolismo está mais acelerado também, não é, Gismar? E lá na frente, tu imagina, teve um outro estudo que falou assim, que o que os idosos mais queriam era não ser dependente. Era isso que eu iria chegar. Eu iria chegar nesse ponto, então, que a musculação ela é justamente visando a nossa terceira o idade, envelhecer, né? É uma previdência privada. Hoje em dia, uma mulher... Mas esse termo não, também, Mas não tem claro. exatamente o que ela está pontuando, a ajuda de ter alguém Claro. que nos... Mas o estudo, menina, o estudo mostrou, perguntaram para os idosos o que eles mais tinham medo, se era morrer ou ficar dependente. Ficar dependente. Claro. Então, o músculo, o tendão, a articulação, enfim, toda a estrutura ali, ela precisa estar forte para você se agachar. Claro, para você não resbalar no banho e cair, porque uma das maiores causas de morte nos idosos é a queda. E a queda fratura e vai. A pessoa às vezes falece até jovem porque tinha uma fraqueza muscular. Então, pra gente que é magrinha, é um desafio na vida manter o músculo. Por isso que o treino da Giz é muito interessante, porque ela trabalha muito com a questão mesmo da caixa. Exatamente. Isso. A gente trabalha mais o peso corporal. O peso corporal e é onde dentro a gente da técnica. Esfora, né? E caminha. E se desloca. Que, na verdade, assim, ó, o que acontece? Hoje em dia, uma mulher de 60 anos, ela é uma mulher jovem. Né? Então, Muito. assim, as pessoas estão envelhecendo De uma outra forma, de né? outra forma, biologicamente, né? Cronologicamente, elas têm 60, 70, mas como é que você vai conseguir frear isso, né, Gismar? Então, aí entra... São várias coisas. São vários Alimentação, fatores. Gerenciamento de estresse. Isso. Hoje em dia, um dos maiores desafios. A musculação, o treino, alinhamento aos ritmos naturais. É dormir... Gente, dormir cedo. E acordar cedo. Vocês vão, olha, é previdência privada também. Isso Aquilo eu dali, falo. você quer ficar bonita, quer rejuvenescer, se dorme tarde, acabou. E Gismar, é uma questão de Em que costume, horas né? esse cedo? Gostei, porque o ideal é 22. É o ritmo circadiano. Que horas eu acordar cedo? Ela fala do ritmo circadiano, né? Como que funciona? É assim, a Ayurveda sempre falou disso. Então, que existe o Dinacharya, que é uma ideia de você ter rituais, uma rotina estabelecida, alinhada com a luz do dia. Então, quanto mais cedo você dorme e mais cedo você acorda, alinhado com o nascer
do sol e o descer do sol. É claro que a gente não vai dormir com as galinhas, mas quanto mais cedo a gente dorme a partir do sol se pôr, mais saudável você é. Teve um estudo agora de um autor, que é o Satchin Panda. Ele passou 40 anos estudando os ritmos biológicos, os relógios biológicos e o ritmo circadiano do nosso corpo. E ele descobriu que se você manter horários regulares de alimentação, tipo comer sempre ao meio-dia, almoço, jantar sempre X horas, é mais importante isso para o emagrecimento do que o que você come. Isso eu concordo. Olha só. Impressionante. Na casa dos meus pais é meio-dia não é meio-dia e 10. É em meio-dia ponto. ponto. Se você liga meio-dia e 5, não dá mais para falar para ninguém. Então, é muito legal isso, a gente perceber como os nossos avós, as nossas avós sabiam demais. Então, Como a gente tá a voltando. alimentação é voltar pro natural. É desembalar menos, é descascar mais, é conhecer uma feira orgânica. Então, feira orgânica é algo que eu não abro mão nas sextas-feiras. Não como tudo orgânico. A minha filha não come tudo orgânico. Na escolinha dela, alimentação normal. Mas o que eu posso orgânico, a gente se alimenta. Então, eu acredito que a alimentação é assim, ó. É o básico, colorido, super colorido, se apropriar dos superfoods, que são esses concentrados de nutrientes, né? Que é o açafrão, a canela, o cacau. Eu falo muito do cacau para beleza, porque o cacau ele é a fonte, ele protege a nossa pele do sol, ele ajuda fotoprotetor oral. Então, a gente na alimentação na horta, na natureza, a gente encontra nossos remédios naturais. E as nossas avós sabiam disso. Gismari, né? você sabe que teve uma amiga minha que viajou para o Egito. E o marido dela, né, médico, queria uma farmácia. Gente, diz que eles viraram lá para encontrar uma farmácia. Por quê? Porque lá eles não precisam das farmácias. Eles têm as ervas, eles têm as especiarias, né? Os compostos. Né? Então, assim, o remédio é o alimento, né? Como Hipócrates já dizia. A cultura oriental, quando você começa a estudar, assim, eu fui para Ayurveda, fui para medicina chinesa, fui estudar e trouxe, assim, de forma prática, como a gente pode colocar isso no dia a dia, nos meus cursos. Então, eu tenho 3 cursos hoje. O primeiro, que é de organização do dia, porque a gente precisa tirar a bagunça e criar uma rotina, um ritmo novo. Então, eu ensino as mulheres a aplicar rituais. O segundo, quando elas vão para o segundo, elas desinflamam e fazem detox. E só te interrompendo, essa organização dessa rotina também passa pela organização do ambiente? Você acha? Sim. Você considera isso importante? Sim, porque primeiro é arruma a cama, né? Primeira coisa do dia, eu falo toda Deus, arruma uma cama. Por quê? Primeiro, quando você arruma a cama, já a energia do quarto já muda. Então eu sou uma deusa, gente. Eu amo sábado, domingo. E até a Kiara, né? Arruma a caminha dela. Também tem que arrumar. ser. Acho um amor. Porque o teu cérebro já entende que, coisas pequenas importam. E também que é a primeira tarefa do dia que você já cumpriu. Que já concluiu. Então, as pessoas que têm mais eficiência e eficácia, as pessoas altamente eficazes, elas têm uma rotina ritualizada. Isso já se sabe. Mais produtiva, né? Você falou em eficácia, né? Nós temos um patrocinador, a Conta Sesc Contabilidade. Oba. Eles investem muito na qualificação dos profissionais de alta performance. Adoro. Você acha que a nutrição, em que momento ela auxilia essas pessoas, poderia auxiliar essas pessoas a desenvolver uma carreira de sucesso? Você viu que meu olho brilhou, né? Porque eu amo esse assunto alta performance. Inclusive, as minhas palestras que vêm agora para o corporativo, para a área mais de negócios e empresarial, fala sobre a nova lógica da produtividade feminina. Que é importante o feminino entender que não dá para produzir como o homem. A produtividade foi inventada, os termos, os conceitos de produtividade foram inventados por homens. E a gente lá na vive Revolução Industrial, né? Isso, e a gente vive numa sociedade, obviamente, patriarcal, né? Que a gente sente que é mais masculina, né? Sim. Então, a mulher, ela tenta se adaptar a essa produtividade masculina, mas é devastadora para a saúde. Então, quando tu fala alta performance, existem 2 tipos de alta performance, a feminina e a masculina. A masculina é mais simples,
Porque o homem, ele tem um nível de estresse maior, tem outras questões, mas ela não oscila tanto como a mulher no sentido do ciclo, né? Todo mês a mulher cicla. Do emocional. Sim. É emocional, físico, né? Biológico, menstrua ou não, a mulher cicla, mesmo que não Sim. menstrua mais. O homem é mais... O homem não, o homem é mais linear. linear. Então, a produção no Brasil, ela pede que a gente seja linear, todo dia igual. No mundo. No mundo. Ocidental. Todo dia você tem que produzir a mesma coisa. Então, a mulher, ela não se encaixa. Ou então, ela tenta se encaixar e vai E cair. vira. E adoece. E vai cair. Não tem. E vira não, guerreira, né? Exato. Não tem como. Isso é uma história que se repete em todas as empresas. Então, quando tu perguntou para mim sobre o que a nutrição tem a ver com isso, tem muito a ver com isso. Porque a nutrição, ela pode tirar a energia de você ou ela pode dar energia pro teu cérebro. Dependendo do tipo de nutrição, tipo, tomar mais do que um café por dia. Arranca a energia do cérebro. Ah, meu Deus. Olha. Comer açúcar, então eu tô bem, eu não tomo comer café. açúcar no dia a dia. Toma chimarrão. Tira energia do chimarrão. cérebro. Porque o açúcar, para ser processado, E leva muito, embora a né? vitamina B, que faz você ter energia cerebral. Então, as pessoas que precisam de café para acordar estão muito desnutridas. Elas estão precisando olhar, passar por uma avaliação e tomar a suplementação, obviamente, porque estão com faltas, estão com deficiências. E tem estilo de vida errado também. Mas uma xícara pode. Uma xícara é ok. O problema é que as pessoas, muitas, passam o dia utilizando Tomando um café. café. E o café não tem que ser uma turbina de energia. O café é uma bebida que não pode... Eu percebo, sabe o que? O vício das pessoas agradável, pelo vamos café? dizer assim. É uma coisa normal. É. Eu percebo o vício das pessoas pelo café, pelos reels, pelas brincadeiras de Instagram. Ah, primeiro café, segundo café, né? Meu Uma Deus, brincadeira, sim. não vive sem. Eu não consigo tomar café depois. Quer dizer, o meu último. Eu tomo 2 cafés, o da manhã e depois do almoço eu gosto Um um pouquinho cafezinho, para digestão. E depois disso, o café para mim é prejudicial. É, Ele pro não homem, me faz bem. tem homem que passa muito tempo tomando café. Aí esse é um ponto de estresse pro corpo. Então ele leva energia. É como se a pessoa acreditasse que dá energia, mas leva embora. E o chimarrão, mas você acha eu que é a ia mesma dizer- coisa? Porque, por exemplo, eu não sou do café, eu não gosto e não posso tomar café. Mas eu uso muito chimarrão. O chimarrão, gente, ele é incrível. Incrível, porque ele até pode ter um pouco de cafeína, mas ele tem muito composto bioativo. Teve um estudo do Rio Grande do Sul que mostrou que o chimarrão, ele tem mais compostos bioativos do que a bebida mais saudável do mundo, que é o chá verde. Nossa, Olha. eu tomava Ele muito, tem eu 22 amo chimarrão. diurético, Então, ele né? tem 22 compostos a mais do que o chá verde, que é incrível. Então, você pode perceber. Pessoas que tomam... um estudo da Federal de Santa Catarina mostrou que o chimarrão reduz colesterol. Ele é rejuvenescedor. Quem não bebe chimarrão pode fazer chá de erva mate. Então, a Ilex paraguaiensis, que é essa planta do chimarrão, e se for orgânica mesmo, perfeita, é incrível. É a bebida de Deus. Ai, Eu e tenho. Gismari, Ai, então, que pode ótimo. sua Eu casa. tomo. Gente, eu amei Eu já- essa já- dúvida. é uma Eu coisa amei que eu essa levo pergunta, Anne, muito. porque Meu eu marido adora. sempre... Faz. Eu amo chimarrão, né? E a Só gente que tinha eu uma achava, visão contrária, né? eu achava que também era porque para mim ele estava como virou um vício, então tudo que vira Tudo um que vira vício não é bom. não é bom. É o que é então bom. eu tirei por isso. Até falei, Talvez né? a Fui no quantidade método só diminuiu um pouco, eu né? fui no método CIS e eu disse, não, vou tirar o chimarrão porque eu sei que ele era um dos empecilhos para que eu agisse, porque eu achava, vamos dizer assim, o meu intestino só funcionava com o chimarrão. Aí fica Então, viciadinho, sim, né? eu Igual tava aquelas com viciada. intestino que funciona com uma mão. É errado Isso, entendeu? Então eu tirei por causa disso, mas eu Mas ainda raramente... uma dúvida sobre o chimarrão, a temperatura da água. Porque É. eu já ouvi falar que esse é o você problema. tomar água muito, Muito quente, quente. não faz bem, como também tomar água muito gelada. Nem tem como Isso daí. é que é o problema É do horrível. chimarrão. As associações relacionadas a câncer de garganta e de esôfago, né? No Rio Grande, estômago e esôfago, a população que mais tem câncer de esôfago e estômago são os gaúchos. Só que é mais pela carne vermelha até do que o chimarrão. Porém, tem associações, tem estudos falando que a temperatura do chimarrão quase fervendo realmente faz lesão ali nas células da garganta e vão fazendo mutações, elas vão ficando, ao invés da morte celular programada acontecer, elas vão se alterando e aí realmente pode induzir a um câncer. Então é a temperatura. O quente, ideal, mas na não verdade, fervendo. quente demais. Na verdade, a temperatura é entre 70 e 75 graus no máximo. Ela não pode ferver de maneira alguma, até porque não vai conseguir nem tomar. É como você pegar um chá ou um café. Sim, e, mas já me né? ofereceram com aquela água. Água pela- É, Não, depende. Tomar devagar.
Aí Não, o que você faz? Faz aquela coisa bem educada, Isso. sopra. Tipo, só pra cuia que vai ficar ótimo. Tá um pouco quente, né? Ai, gente, 2 horas não larga com o microfone. Você é eliminada da roda pra É. sempre. Porque eu sou quase gaúcha como vocês, né? Porque a gente é catarina, mas acaba tomando muito chimarrão, Ai, né? gente. Gismari, Pessoal. e me fala uma coisa. Você ainda trabalha? Eu vi que você falou que tem vários cursos, 3 cursos. Aham. Falou de alguns, ainda Sim. falta outros. E você trabalha com a nutrição, Sim. então com atendimento e Sim, sim, consultório e mais os cursos? Isso. Ou tudo junto? Assim, eu atendi antes de segunda a sexta-feira no consultório. Aí eu fui percebendo, aquela história do papelzinho, que daí eu ia falando, a mulher vem com o papelzinho e fala, eu vim aqui tratar minha saúde. Eu falei, pera, vamos ter que então entrar antes disso. Aí eu fui pra rede social, faz 1 ano que eu fui realmente pra rede social, assim, que deixou de ser algo, algo assim casual. Uma página pessoal. Eu dividia coisas de nutrição, sempre falei muito, conversava muito com elas de assunto mais profundo, então meu público já sabe que eu não fico no raso, que eu vou conversar mais profundamente. Eu pensei, nossa, mas antes do papelzinho, eu preciso fazer alguma coisa, porque dá muito mais trabalho quando a pessoa vem obesa, ou vem com câncer, ou vem com um problema, uma constipação crônica, ou elas vêm com diabetes. Muito mais trabalhoso. Então, eu pensei, vamos fazer o seguinte. Vamos começar antes. Então, eu tenho 3 passos, que é a jornada da deusa. Primeiro, organizar e ritualizar, que é o programa de rituais. O 2 é o reset metabólico, que daí eu ensino a um protocolo de detox e desinflamação de 15 dias, que foi meu TCC do Einstein, que vai ser o meu doutorado do ano que vem. Porque o pessoal da Unisul olhou para o meu TCC, assim, uma coisa muito abençoada. Porque eu não esperava esse resultado. Eu faço detox de açúcar. Eu ensino as mulheres a retirar completamente açúcar e liberadores de açúcar, que são farinhas e frutas doces, por 15 dias. Esse programa, mais de 3 mil mulheres já passaram. E eu coletei os dados delas de sangue. Um grupo de 50, eu coletei exames de sangue, medidas e dados qualitativos, como ansiedade, irritação, uso de medicamentos e dor de cabeça. E aí, o que aconteceu? Foi meu TCC. Só que aí os professores ficaram muito surpresos. Eles falaram, nossa, mas o resultado foi incrível, porque deu significância estatística. Em triglicerídeos, que deveria só baixar em 60 dias, baixou em 15. Olha. Colesterol, que deveria só baixar em 90 dias, baixou em 15. Sintomas assim como ansiedade, irritabilidade. As pessoas que têm compulsão por doce, já se sabe nos estudos que é uma relação de vício químico parecido com álcool ou com o fumo. Então, eu aplico um protocolo de detox. Nos primeiros 2 dias, elas ficam mal. Não todas, mas da abstinência. Sim. Porque é considerada, né? Teve um estudo que mostrou que o rato busca mais o açúcar do que a cocaína. Então, tem uma relação de vício, sim. Açúcar é viciante e as mulheres são bem viciadinhas. Então, o meu protocolo é começar com um detox de açúcar, desinflamando o corpo e adicionando coisas positivas, alimentos anti-inflamatórios e os hábitos. E aí, pegando aquela parte e indo para o 2, é como se fosse uma escada de 3 degraus. E aí, o degrau 3 é o curso de rejuvenescimento, que é o curso que a Giza está como professora de bônus, como professora na aula bônus, que é um curso voltado para técnicas de rejuvenescimento natural, usando nutrição, usando meditação, usando reprogramação celular e técnicas orientais. Só que eu atendo no consultório normal. Então, se você marcar consulta, eu vou te mandar um questionário, vou de exame de sangue, vou fazer aquela anamnese tradicional. Mas a minha anamnese, ela é integrativa. Então, eu vou te perguntar sobre como é que está o teu emocional. Né? Você vai trabalhar com testes genéticos ou não? Sim, trabalho também com os polimorfismos, testes genéticos e tudo que uma nutrição clínica faz, porque eu faço há 15 anos clínica. Mas sabe, é como se o consultório hoje já não fosse um desafio para mim. É aquela coisa que eu faço de olhos fechados. É mais simples para mim. Por mais que o problema é complexo, é mais simples. Então, os cursos, eles vieram assim como um desafio para mim de conseguir. Eu acho que o grande desafio do profissional de saúde é pegar a técnica, o estudo, o artigo, porque eu me envolvo muito em estudo, então não é subjetivo demais. É estudo. Tem 50% minha é a técnica, a pesquisadora, e 50% é a empírica também, né? E às vezes muita coisa não está comprovado. Então, o consultório acabou ficando mais fácil para mim e eu fui indo para os cursos porque eu acredito que o profissional de saúde que consegue traduzir o termo técnico, o estudo, o difícil, aquilo que você vai no congresso e assiste
para trazer para a prática, né? Essa é a questão. São as evidências, É né? reduzir a ponte, exato. As evidências científicas. Vai fazendo sentido. Né? Porque o profissional ele tem que ser a ponte, né? O conhecimento está aqui, a pesquisa, todo mundo está aqui pesquisando loucamente e a pessoa em casa não entende uma palavra técnica. Nada. Então, e claro que daí no meio desse caminho vão ter diversos resultados, porque como a Exatamente. ponta final depende de executar aquilo da forma que você indicou, e no caso da Giza também, que ela indicou, né? Que ela orientou, o resultado vai ser A, vai ser B ou vai ser C. exato, porque não né? adianta um fingir que fala a verdade e o outro fingir que Sim, acredita. sim, Vai ficar lindo. Ai, olha, estou te passando este suplemento. Ai, esse suplemento é maravilhoso. Ele rejuvenesce, ele melhora a tua mitocôndria. E a pessoa, o que é mitocôndria? Não sabe nem e o que não que sabe é. nada. Então, assim, se ela chega e ela, se ela tem um problema de deglutir, não consegue cápsula grande, Aquilo vai pra gaveta e acabou. foi para água abaixo. Então, quando você prescreve um suplemento, você pergunta, como é que você é com cápsula? Você gosta de suplemento? Tem gente que não gosta. Então, assim, são questões que tu tem que reduzir essa ponte entre o conhecimento, a técnica, porque o papel aceita tudo, né? Você prescreve um cardápio lindo, e aí a pessoa vai embora, ela Na primeira semana ela cola na ela se organiza, geladeira. ela chama a empregada e diz que vai ser assim, assado. Então, eu vejo... E a aí é nutrição- aquilo que eu falo, né? Que começa na segunda, na quinta Mas já é que não eu tem vejo mais. a nutrição, eu me indignei com a nutrição, assim, com as nutricionistas, e eu me incluo, fiquei indignada, porque, assim, às vezes é muita ilusão, É. entendeu? É assim, a pessoa chega se alimentando toda errada, ela está estressada, ela está com problema financeiro e no relacionamento, né? Vamos considerar assim, ela passou por um período agora de crise financeira, com a pandemia, óbvio, né? Quem não? E ela veio lá para emagrecer, porque está super inflamada e pré-diabética e tal. Aí a pessoa pega uma pessoa que está super nível de desorganizada estresse. e dá um cardápio lindo, que ela aprendeu. Ela fez 3, 4 poses, ela aprendeu a fazer um cardápio lindo. E um suplemento maravilhoso. Mas o suplemento dá 30 cápsulas. Entendeu? A pessoa não tem mau tempo de fazer xixi. Como é que ela vai tomar 30 cápsulas? Então, eu vejo assim a nutrição com algo meio fantasioso. Muitas nutricionistas, e eu dou mentoria para elas, eu falo, gente, ó, baixa a bola. A pessoa não tem só nutrição na vida. Ela tem a nutrição, ela tem os filhos. E eu acho que essa prática minha também de ter a filha, né? Hoje eu sou mãe solteira, né? O pai dela é vive isso, maravilhoso. né? Tem que ser prático, gente. Então, o profissional que consegue reduzir, deixar essa ponte leve e fácil para outra pessoa de cá atravessar, é isso. Porque não dá para mudar a alimentação de uma pessoa Do dia de um dia para a noite. Então, o consultório, ele começou a me frustrar. Por quê? 1 hora por mês. Como é que eu vou mudar a vida de um ser humano que precisa de mim? Se eu fosse na casa dela, eu queria ir na casa dela, eu queria fazer como ela. Eu já fiz isso antigamente. Mas, assim, você entende que o consultório, muitas vezes, por muito tempo, me frustra, porque 30% dessas mulheres já vêm organizadas, vêm alinhadas e falam, me dá o que você quer que eu faço. 30%. Mas é um número alto Não, até. mas você, e Mas o você veja restante que assim, não faz. uma dificuldade grande também que eu vejo é essas receitas que vêm às vezes, muitas vezes pronta, a gente tentar fazer e aí você vê assim, tudo lindo, maravilhoso, a foto é maravilhosa e tal, chega, desanda, não dá certo. Que depende não da tua faz, habilidade. não faz, Ou e não ingredientes que a gente faz nem parte conhece, do nosso dia a muitas dia, vezes. né? Então tem que ser uma comida que faça parte do dia a dia da pessoa, que ela tenha essa facilidade. Tudo mais fácil. Mas deixa eu fazer uma pergunta pra ti, eu vou te provocar. Tá. E eu vou contra mim, sabe? É como se eu estivesse jogando no teu time. Tá. Então, só um minuto. Você que está chegando agora com 1 hora de podcast, nós estamos aqui na Turma das 9 com essa deusa, a Gilmari, Obrigada. que vai provocar a Anne. Olha, espero que não esqueça. Fiquem ligadíssimas aí, não? Pode mandar, eu vou Gilmari, fazer assim, ó. manda a provocação. Eu vou jogar no teu time contra mim. Ok. Só pra ver. Você falou assim pra mim. Você entende que pegar um cardápio, pegar uma receita e fazer desanda, não funciona, e eu vou na Nutri. Eu tive pacientes que passaram por 22 nutricionistas antes de mim.
uma de São Paulo mesmo, que ficou super amiga minha, que é a Márcia. Ela fala, Gi, eu passei por... Assim, eu recebo papel, é lindo, eu concordo e tal. Eu acho fantástico. Eu fico, nossa, que inspiração. Fica aquele tesão da coisa nova, né? É bem assim. É algo novo. Tu fala, uau. E vou praticar. Daí, primeiro dia... não, isso não deu. Não, Hoje não. eu ligo pra próxima. Ô, fulana, tudo bem? Então, eu queria consultar com uma nutricionista. Mas tu já tem 22 planos em casa e mais 50 mil print de receita no celular? A minha provocação é a seguinte. Você entende que as pessoas, elas sabem como se alimentar? Elas sabem. Sim. Que tem que comer menos açúcar, menos pão, menos industrializado, fritura. menos bolacha, menos fritura, não pode beber com refrigerante. Alguém que não sabe, gente? Vocês não Todo sabem que refrigerante faz mal? É verdade. Todo mundo Você sabe. concorda comigo que saber, a gente sabe. O problema é aplicar. Perfeito. Intuitivamente, todas nós temos uma nutricionista dentro de nós. Assim, às vezes umas sabem muito, mas a gente sabe o que fazer. A gente sabe que tem que acordar e comer uma fruta. Ou então, se não tem fome, não comer. Porque o jejum, todo mundo sabe que é incrível, né? E eu fazia jejum muito antes de saber que tinha estudo de Que era tão isso me maravilhoso. faz Eu bem, também. isso me faz bem. Tá bom, beleza, não importa se está provado ou não. O que acontece? A mulher se desconectou tanto da sua deusa. Os homens se desconectaram tanto do seu Deus, da sua intuição, do que se sabe, que a gente está sempre buscando fora a resposta para o que a gente sabe. Porque tem dentro, Então, né? a gente vai procurar 20 profissionais para dizer o que a gente sabe. E aí eu falo, provoco as minhas pacientes. Você não sabe o que fazer? Eu sei. Tá, mas eu quero detalhado. Tá, tudo bem, eu vou te dar detalhado. Então, daqui a 30 dias você volta. Mas tu consegue compreender a minha frustração no sentido de eu atendo, gente, eu amo atender, consultório pra mim, assim, é uma loucura. Eu faço isso, assim, deliciosamente, é um dia de puro prazer. Mas por que eu fiz os cursos online? Porque nos cursos, tu imagina, só o de rituais tem 6 horas. Tudo em aulinha prática. Gente, eu mostro como faz. Eu mostro como levanta da cama. Como levantar? Sim. Eu mostro Olha, como o abre o ritual olho. é maravilhoso. Desde a hora que abre o olho, eu mostro como é que faz o shot. Como o ritual de acordar faz a diferença Faz toda a diferença. total. A primeira hora do dia define o teu dia. Então, eu pensei assim, bom, vou fazer o seguinte, eu vou aplicar primeiro pra mim. E não vou aplicar por 1 mês, 2 meses, 3 meses, como tem gente aí que faz MBA de um final de semana. Não, eu vou aplicar por 10 anos. E foi o que eu fiz. De 2013, que eu tive depressão. A partir de lá, eu comecei a aplicar tudo o que eu aprendi. Tudo. Levaram 10 anos para eu ver que realmente funcionava. Então, acho que essa questão de você ter segurança, dizer faz que vai dar certo, vem muito desse lugar de experimentação. E aí, quando eu te provoco, eu falo assim, a tua sábia sabe. Se você se perguntar o que eu tenho que comer de manhã, pergunta não para tua cabeça viciada em açúcar, pergunta para tua consciência. Marisa, você se pergunta, Marisa, para você mesma, Marisa, o que eu tenho que comer agora ao acordar? A tua consciência vai dizer, é uma fruta, é um ovinho, é uma panqueca de banana, porque, gente, quem não sabe fazer uma panqueca de banana? É ovo, aveia e banana. Sabe? Então, assim, é claro que o nutricionista ajuda e é importante. E é óbvio, gente, senão eu estaria falando mal, né? Estaria desmerecendo a minha profissão. É a profissão mais linda da minha vida. Mas a questão está na prática. Não é no saber. Porque, assim, o mental, o conhecimento técnico, o saber sem paciência é viagem. Não vai adiantar. Sem aplicação, sem você botar na prática e você por você mesmo perceber, nossa, como me faz bem comer fruta de manhã. Nossa, É como o me simples, faz bem. né? É o simples Agradecer, que funciona. como me faz bem agradecer. Como Porque faz é bem, o que eu falo, né? que eu quis Você dizer saber, no você início, sabe. era daquelas receitas mirabolantes que a gente vê assim, que a foto é linda, maravilhosa, aí você vai fazer, não dá. Aí você começa a desanimar. Aí você tenta, né? Liga pro Nutri, fala, eu preciso de um... então tenta assim. Aí você vai de novo, não consegue. E o simples é o que funciona. Então, Mas você vai acha, pro simples, você não acha vai pro... complexo demais. É. Você acha que aquele Nutri que te deu essa receita fez a receita? Não.
Aí que tá a diferença. A Gismari, você viveu isso. Papagaio. Me desculpa, assim, ó, não é só nutrição, gente. Profissional da educação física, fisioterapia, medicina, viram papagaios de professores. Exatamente. Pipipi. Tá, mas você faz? Não adianta Eu nada. sei, se eu durmo tarde, acabou meu dia. E eu acho que Você é a o questão que a exemplo. Anne pontua dessas receitas que se dizem mirabolantes, às vezes é a questão do cérebro que você explicou antes, porque a gente está tão habituado a fazer aquela alimentação que parece prática, que parece simples, que às vezes dá muito mais rápida, trabalho é rápida, do não que te aquilo consome que você tempo e, ó. ainda não praticou, que você não tentou, sim. que vai te consumir a metade do tempo e te trazer, né, Inúmeros benefícios. O mais né, pra importante é a tua saúde. constância. Aham. É a Eu sempre constância. uso, eu sempre digo a palavra-chave para as E é meninas. 21 É a dias constância. para que se É torne 100. um hábito. É 100. 100? É 100. O meu detox de açúcar de farinha com as meninas é de 15, só que o resultado que elas têm é tão maluco, é tão bom. É um resultado assim que tem mulheres que perdem 4,5 kg em 15 dias de gordura, tá? Não é água. Porque eu testei na bioimpedância. Não é água, Olha é só. gordura e não E é o massa açúcar magra. é o açúcar. Então, o que elas vão comer nesses 15 dias? É aí que tá. Tem tanta coisa pra comer que não isso, que às vezes a tua criatividade tá tão pequena pra Isso, comida. Perfeito. É isso que, Mas que a de gente entender, estava então, falando. O que é possível? Muita coisa. Dá um cardápio de um dia. Não tem como. Mas um não dia. tem como, Um não dia, pode. o que eu posso acordar Assim, a fruta? Você já explicou. Vamos começar e o assim, ovo. vamos ser bem simples. Bem você simples. acorda, você se pergunta, eu tenho fome ou não? Bom, Aí você já sabe. Se vai ter fome ou não. Eu acho que o shot assim de manhã, não tenho certeza. O shot matinal lá, meio limão, um pouquinho de água, açafrão, canela, o gengibre em pó, maca peruana, esses pozinhos de lojas naturais ali, pozinhos fantástico. pirlim-pim-pim, amo que O eu meu amo. pozinho, o meu pozinho tá com pirlim-pim-pim 14. mágicos. O meu pozinho tá com 14 agora. Começou com 7, tá com 14. Botei Ótimo. pifáfia, botei ginseng brasileiro, botei ashwagandha, botei tudo que é Ótimo. Paranauê. Bom, aí então, ou própolis de manhã com limão. E o jejum. Jejum. Aí faz jejum Depende do ou dia. não. O Se que tiver- você vai comer de manhã que não é farinha e açúcar? Tudo. Pode comer ovos, pode comer fazer aveia com a banana lá. Panquequinha Você com pode quinoa e fazer ela aveia. salgada, você pode fazer ovos mexidos, pode comer iogurte, pode comer abacate. N coisas que dá pra fazer só para almoço. Gente, o almoço é simples. É só pensar nisso aqui, ó. Isso aqui é o almoço, é 2 palmas de mão. Pensa assim, eu acho muito legal fazer 70% do prato de vegetais, de salada, porque só criança que não quer comer salada. E essa questão Adulto de tem que vegetais comer. Os meus comem. que eu descobri mas que adulto tem que comer e ponto, né? E aí só 70% de vegetais, 1/4 do prato de proteína, lá carne, peixe, frango, ou leguminosas, para quem é vegetariano, e 1/4 do prato de grãos. À tarde, gente, não precisa comer. A gente não tem que comer de 3 em 3 horas. Isso não Isso é. já era, né? Não precisa comer à tarde. Eu me mantenho no peso sempre, eu tenho percentual de gordura super bom, tive filha, meu corpo ficou ótimo, fazendo 2 refeições por dia. Não precisa comer. Gente, por que as pessoas comem tanto? É ansiedade, é Sim. gula, é compensação. Então, almoça bem, pratão, sabe? O meu Até- pratão, quem vê meu pratão... De eu como- caminhoneiro. Não, Eu Assusta. é pratão. Então eu almoço e janto comida. E Eu uma também, Gismari. E eu sei, eu vejo as receitas. Então não é comer pão à noite, gente. Pão e café é comida de idoso. Ai, isso aí. A gente não janta pão e café. Meu A gente, Deus, Eu não como o diria de povo idoso com ama pão. respeito a quem tem essa alimentação. Eu acho que é comida de preguiçoso. não, É, mas a é gente tem por que que eu falo jantar que é de comida, idoso? Porque né? idoso é a alimentação que o idoso mais gosta. Se comi... Sabia? Quando eu chegar lá, eu vou comer isso. Não, é porque assim, ó, o idoso, Não vai ele ser o tem, meu. ele tem, Ele tem suas dificuldades. ele tem as suas né? dificuldades. Então não é no Sim. termo, eu não falei de um termo assim, Sim. de um termo ruim, Pejorativo. não. Sim. É Eu o falei- chazinho com a bolacha. Ou seja, é porque ele tem a questão da dentição que já tá pior, tem a questão da locomoção Da que tá pior. mobilidade. Então ele não tem É mais disposição prático. para É mais Pra prático. fazer, mais disposição prático. para fazer. Mas um adulto ativo que tem que trabalhar não pode comer pão com café à noite, assim, com queijinho, porque falta proteína, falta fibra, falta composto bioativo. Então, repete. Eu nem o sei o que é almoço. isso, mas repete Então, o almoço. Eu ótimo, sempre você digo. viu? Olha só. À tarde pode comer uma simples Você ter fruta. uma alimentação tranquila. super Isso simples. desmistificou. Porque às vezes a Super. gente fica pensando naquele prato lá. Mirabolante, Mirabolante, que não vai dar receitinha. certo. Receitas fit. E assim, ó, pode fazer receitas fit. Eu acho legal para variar. Sim. Sabe, eu faço. Como a gente faz?
o embadão que ela faz lá, Sim, uma pega o delícia. grão de bico. O que falta para as pessoas é criatividade. Criatividade. É ideia para sair. E o que eu gosto de ensinar? Ah, e falta tato também, porque, gente, eu já fiz esses bolos fitness e tal. Meu Deus, que tragédia. Não, mas daí tu ou ele encomenda. abatuma, ou ele fica desse tamanho assim. Eu não faço nada não, fit. Meu Deus, não dá Comida, certo. Aí eu prefiro fazer comida, um pouco. abóbora, arroz, feijão. Eu Isso gosto aí. de comida Isso também. mesmo. Eu queria voltar um pouco, Gismari, no momento que você teve depressão. Nós temos muitos ouvintes, talvez, que estejam passando por esse momento de depressão. O que você diria, assim, que seria o primeiro passo? Posso dar 5 passos bem rápidos? Ótimo, Gismari? perfeito. Nossa, nossa. Vai lá. Bem fácil. Coisas assim, ó. fáceis que você sabe que nesse momento a pessoa ela não Bem tem fácil muita e iniciativa. sem números, sem receita, porque eu sou prática. Porque Ótimo. tem que ser, senão as coisas não andam. Primeira coisa, tomar sol. Sol. No mínimo, 1 hora de claridade ou sol por dia. No abdômen, nas pernas, no rosto mesmo, seja feliz. Pode ter no braço, porque as pessoas estão com um pouco de fotofobia, assim, né? Heliofobia, medo do sol. Passa um filtrinho no rosto e vai pro sol. 1, 2 horas por dia, ou de sol ou de claridade. Isso faz toda uma modificação na melatonina, na serotonina e nos relógios biológicos, que é o meu curso mais atual, então eu tô bem quente nisso. É luz. Começa a dormir às 22 e acordar mais cedo. Ai, não tenho força para acordar. Levanta. Arruma a cama e faz o básico. Faz o básico. Levanta, usa uma colher para raspar a língua se não tem o raspador, retira aquela saburra que tem de manhã e pronto, e vai trabalhar ou ficar em casa, enfim, não sei exatamente como, mas eu já passei 2 vezes por depressão, por períodos deprimentes. Então, é isso, é fazer o simples. 2 horas de sol ou de claridade por dia, ficar assim, às vezes, só com a perna no sol. Segunda coisa, como o café da manhã, como o primeiro item da manhã, é fazer o suco do tudo. Você vai na geladeira, pega cenoura, beterraba, laranja, o que tiver, assim, não precisa fazer limite, maçã, o que quiser. Tipo, 2, 3 frutas, pode botar bastante fruta e bastante vegetal. E aí você liquidifica, vai ficar super grosso. Você faz por 5 dias esse suco, de 5 a 7 dias. É o suco da vitalidade, porque quando você tem depressão, tudo está desvitalizado. E você precisa de uma alimentação de high vibration, né? De alta vibração. Então, faz um suco e peneira. Não precisa, né? Aquele suco desagradável. Não. Torne agradável. Isso. Né? O importante é você consumir uma grande quantidade, uma concentração de composto bioativo. Para as células começar a se renovar diferente. Você tem que dar alimento para o cérebro e para o intestino. Porque, na verdade, o intestino não é o segundo cérebro. É o intestino que manda no cérebro. Claro. E eu ia te perguntar se você primeiro. faz análises das fezes, porque eu acho isso importantíssimo. Né? A gente conversa sobre isso. As fezes é o formato, o jeito. Isso. Então, fezes com odor quer dizer que tu tá muito inflamado, tá intoxicado. Pessoas que têm muito suor, o que tem cheiro no corpo, estão inflamadas, estão intoxicadas. Então, o cheiro da pessoa fala sobre a sua inflamação e intoxicação. E aí, o quinto, ela tá me olhando para cumprir, bem isso. O sol... Mas eu tô focada em ti. O sol, o suco, esse suco... Sabe aquela toalha voal? Voalzinho. Legal, sim. Eu Da tenho cortina. voal. A minha filha outro dia me viu fazendo no voal. Ela, ai, mamãe, eu posso apertar? Aquilo parece ser tão gostoso de apertar. Ah, é porque a fibra tá ali. Não importa, eu não quero a fibra neste momento. Eu quero o concentrado. Então, aí faz almoço e janta, faz esse sucão de manhã... Almoço, assim, com 70% de vegetais. Aquele almoço básico, mastiga bem. Então, esse seria o terceiro. O terceiro, dorme cedo e acorda cedo, que é o quarto. E o quinto, gente, é a gente se nutrir de coisas boas. Pensamentos? Pensa assim, uma pessoa que está com depressão, ela teve um valor muito grande que implodiu na vida dela. Então, vou te dar um exemplo. Um valor muito, muito importante para mim é conhecimento. Se um dia me tirarem os livros, um lugar que eu possa acessar informação, eu vou deprimir. Então, por exemplo, se a base da vida da pessoa era o relacionamento ou era o trabalho, que para o homem, quando o trabalho rui, ele cai em depressão, a mulher, quando o relacionamento cai, ela cai. E eu vou explicar por que depois. Quando um valor muito grande da pessoa rompe, ela entra num estado de desesperança, de falta de fé. E o corpo físico... E todos os outros corpos começam a entrar numa degradação. Falência.
numa falência energética mesmo, de tudo. Então, dar nutrientes para esse corpo, então, porque a doença, ela começa no energético, no mental e no emocional, e o físico é o último. Então, a depressão, quando a pessoa cai no chão, lá no cantinho, é para ela pensar mesmo. É para ela ficar quieta, pensando e refletindo sobre que tapete ela vai ter que tirar da sala. Uhum. É um pedido de mudança. O nosso corpo, ele fala com a gente. Então, a depressão é um pedido para mudar. E ela sabe onde é que é esse momento? Ela não sabe. Aí que tá. É isso que eu queria te falar, que é o quinto. É buscar conhecimentos sobre a vida e sobre si e sair da ilusão. Começar a tirar a máscara da ilusão e começar... Então, livros. Eu vou indicar aqui livros que eu gosto muito, que são do Deepak Chopra. Gente, por 20, 30 reais, se compra livros que falam sobre a cura sistêmica, que é a cura do todo. Então... As 7 leis espirituais, você é a sua cura. Nessa tua dica, porque, né, hoje a leitura é algo que tem escapado um pouco. Tem que ler. Mas pode, quem sabe, documentários que existem a respeito desses livros. Existe no Spotify vários Netflix. Canais a respeito, com áudio, livros em áudio. Gente, que são YouTube. gratuitos. Isso, vai né? no YouTube. Pode chegar a mensagem. Quem sabe? Importante é que chegue a mensagem. Isso. Exatamente. Porque se pensar, nesse ânimo que eu tô, ainda vou ter que ler. Não, pode ser Se a áudio. leitura é uma dificuldade para você. Porque né? a pessoa que Tem está outro deprimida, caminho. ela está sem vontade de fazer nada. Então, o que a Marisa falou do quinto é se nutrir de informações. E sair, porque a depressão, ela vai te colocando numa roda viva de vitimismo também, de eu sou péssima, eu sou ruim, olha como eu sou ruim, e você vai entrando num circuito todo de autointoxicação. Então, é romper esse elo e dizer, chega, vai chegar um momento do fundo do poço, que assim, tem pessoas que falam que o fundo do poço tem mola. Isso é mentira. Não tem mola. Não tem mola. O fundo do poço é duro. A minha professora de cura do feminino fala isso. Gente, não se iludam. O fundo do poço é um lugar escuro, frio e duro. É você que vai ter que você tem a tua pegar mola. E aí vem aqueles atitude 2 e mudar. minutos olhando no espelho, Isso. dentro dos olhos. Isso. Entra no Gente, portal. Olha só, gurias, olha só quanta informação a gente teve nesse bate-papo delicioso com a Gismari, que a gente Fantástico. amou, Nossa, fantástico. muito bom. E estamos chegando ao fim desse nosso encontro maravilhoso. Ai, eu me empolguei, gente, falei Infelizmente, tanto. a gente tem que terminar, mas assim, nós amamos ter você aqui, Gi. Amamos muito, muito. Foi maravilhoso. E eu tenho certeza que você que está aqui nos assistindo pelo canal do Éder Luiz, também eu quero que você corre lá nas nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube e no Instagram, @pod, Turma das 9, número 9. E também, se você não quiser nos assistir, você pode só nos ouvir pelo Spotify. Gismari, Que muito chique. grata pela tua participação. Obrigada, meninas. Nossa, foi Deusas. maravilhoso. Olha isso, gente. Ela tem que falar de Deus, elas são, né? Somos todas, né, somos mulheres? Todas. Somos É só todas a gente Deus. relembrar, sabe? E se colocar nesse lugar. Acho que a última mensagem é assim, ela tá dentro. Só a gente deixar. Sim, naturalmente, na intuição, a gente vai saber exatamente como se alimentar, a gente vai saber os caminhos para onde ir. Mas é que é simples. A mente tenta buscar, não, mas tem que ter uma solução difícil. Não, tem que ter um comprimido, O negócio é um simplificar. tratamento. Não. É simples, gente. É sol, é respirar. Porque quando a gente não respira, o nosso cérebro fica sem oxigênio, a gente fica ácido. Então... E exercícios? Exercício, que aí seria o sexto. Enfim, exercício pode ser o primeiro, o segundo, né? Eu acho Mas que tá ele tudo tem que interligado. existir. Acho que Tudo junto. Movimentar. Gismari, nenhum anda sem fala outro. pra gente quais são as suas redes sociais e pra gente Isso. até finalizar, né? É @Gismari, Gismari, bem simples. O meu nome, eu sempre achei um nome estranho. Aí depois, com 20 anos, eu comecei a gostar, porque se fazia uma coisa boa ou ruim, era eu. E aí, Eu sou assim também. Porque o meu nome também é Ânetre, né? Então, se fazia alguma coisa ruim ou boa, é nós. É nós. Então, como a gente veio pra colocar bem pra girar, tá tudo certo. É só a Gismari mesmo. E lá tem todas as informações, os cursos, porque eu tirei o passo 2 e o passo 3 de lá pra pessoa entrar pelo passo 1. Que é baratinho, que tem um valor super legal. Que eu falo assim, que é menos que uma blusinha, porque blusinha a gente não precisa mais.
Né? Precisa de conhecimento. Exatamente. Mas é uma coisa que eu sempre falo. Olha só, uma blusinha, olha, não vou usar marca, mas uma blusinha super simples, uma calça jeans, mas você bem cuidada e bem amada, bem nutrida. E bem com você mesma, treinando o teu corpo, é o que Não é o tem que pra ninguém. Não tem pra ninguém. Você vai ficar Não. poderosa. Não tem, eu falo assim, ó, que não existe nada mais lindo, interessante, sedutor, magnético, do que uma mulher que se cuida. Com certeza. É Com isso, certeza. é isso, não é a roupa, não é o perfume, porque o seu restante são todos adornos, né, que a gente vai isso se aí. premiando, mas não existe nada mais sedutor para quem tá com problema aí no relacionamento. Trabalho bastante com essas mulheres que estão assim, passando por dificuldades mesmo na relação, né, e que tem relação com essa questão da própria autoestima espelhada no outro. Começa a se respeitar. E se respeitar passa por acordar, fazer os seus rituais, se alimentar bem, fazer a caminhada ou fazer seu treino, começar a dizer não, né? Dizer não é uma forma de dizer sim para si. E aí as pessoas vão começar a te respeitar. E eu gosto muito de usar um exemplo bem rápido da avó que saía da mesa para rezar. O que acontecia? Né? Todo mundo ia almoçar na casa da avó, ou vai almoçar, e a avó fala assim, ó, só um pouquinho que eu vou sair para rezar. E a minha avó fazia isso. E todo mundo respeita. A avó saiu para rezar e a avó já volta. Então, a mulher precisa conquistar esse espaço de respeito dentro da família dela, para ela fazer os rituais, para ela fazer o seu autocuidado, porque não tem nada mais sedutor, não tem nada que dá mais tesão para um homem do que uma mulher que se cuida. Quem se ama, se cuida. Gratidão imensa, Gismari, por estar conosco aqui, pela disponibilidade de vir até Joaçaba, né? Sei que você saiu cedo e que está aqui firme e forte. Por amor? A sua energia chegou Por já amor. faz alguns dias que você está conosco energeticamente. Obrigada. Tem sido muito legal todo esse papo, todo esse assunto, e eu espero que a gente venha a rever você novamente. Obrigada. Se a gente for mais profundo que isso, gente, eu não sei. A gente vai alcançar lençol freático ou a gente vai se utilizar tanto que a gente vai voar. Estamos encerrando, então, mais um episódio do Pod Turma das 9 com os nossos patrocinadores, Grupo Pegoraro, Dr. Gilberto Braganholo Júnior, doutora Lígia Piffer, Conta Sesc, Pé de Canela, Tomahawk Steakhouse, Bonato Materiais de Construção e Farmácia Substância de Manipulação. Muito obrigada, até mais. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.